Hoje nós estamos iniciando um outro livro chamado Malaquias. Todo mundo sabe, até na sequência, porque nem todos os livros dos profetas, nem todos os livros da Bíblia estão necessariamente numa ordem cronológica. Por exemplo, o livro de Neemias, que acabamos de estudar, tem a última parte da história do povo de Deus antes da vinda do Messias. O último capítulo da história registrada, que é 400 anos antes de Jesus nascer, mais de 400 anos, um pouco, mas não está no final da nossa sequência de livros na Bíblia. Mas Malaquias, que é a mesma época, não só a mesma época de Neemias, mas por tudo que a gente consegue, porque não tem uma referência dentro do livro para a gente saber exatamente quando Malaquias profetizou, mas tudo indica que ele profetizou bem naquela época de Neemias 13, ou um pouquinho antes, quando Neemias nem tinha voltado, depois que ele saiu, voltou para a Pérsia, depois retornou novamente no final do livro de Neemias. Foi mais ou menos nesse período, porque Malaquias ele trata das mesmas questões, é muito parecido assim, a situação que a gente percebe no livro de Malaquias tem tudo a ver com o que Neemias enfrentou quando ele retornou depois de estar ausente algum tempo. Então, Malaquias está no final da nossa sequência de livros, que nós chamamos de Antigo Testamento. Eu não uso sempre esse termo, porque nós podemos ter aquela ideia assim, de que é uma coisa superada, uma coisa que não tem mais validade, é uma coisa ultrapassada, e não a nova aliança veio para trazer muitas mudanças, e houve uma revolução na sequência do plano de Deus, na condução do plano de Deus. Realmente a nova aliança mudou muita coisa, mas todas as escrituras hebraicas, que nós podemos dizer, porque é esse período antes da vinda de Jesus, foram todas escritas, praticamente tudo escrito no hebraico. Então, as escrituras hebraicas ou Primeiro Testamento, para diferenciar do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então, com a ajuda de Deus, nós vamos abordar esse livro de Malaquias. Ele não traz registros ou não conta nada sobre história, que é o nosso... Nós temos seguido os livros que contam a história, mas como dá para relacionar muito com o período histórico do final do livro de Neemias, e como também é muito importante ver o último registro profético, nós costumamos dizer que foram as últimas palavras de Deus antes de um período de 400 anos de silêncio. Então, nós temos Malaquias, e depois só vai ter uma palavra vinda de Deus com João Batista, 400 e poucos anos depois. Então, com a ajuda de Deus, vamos ver o que Deus falou por meio de Malaquias, e como nós podemos também avaliar esse final da história do povo de Deus nessa época, e o que Deus também sempre procurando o que Deus tem para nós hoje. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nunca deixou teu povo, mesmo quando eles estavam distantes, mesmo quando eles não estavam sendo fiéis a Ti, e até hoje o Senhor enfrenta isso conosco. Mas o Senhor não nos abandona, o Senhor não abandonou o teu povo naquela época, e o Senhor sempre mandava incansavelmente os profetas. Então, que hoje nós possamos ter ouvidos e que nós possamos também estar dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. O Senhor pode falar por meio das Escrituras, por meio das palavras que foram ditas há tanto tempo, mais de 2000 anos, praticamente 2.500, 2.400 anos atrás, mas o Senhor pode também falar hoje,
usando instrumentos teus. Então, queremos ouvir, queremos acompanhar, queremos corresponder a ti. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Ok, então alguma coisinha só a título de introdução. A primeira coisa que esse nome Malaquias significa meu mensageiro. E como assim, muitos nomes do Antigo Testamento, porque nós podemos ter nomes hoje que tem um significado, todo nome tem algum significado, derivou de talvez de um outro idioma, do latim, do grego, sei lá, de algum outro idioma, mas geralmente os nomes que nós usamos hoje não têm um significado no nosso idioma. Tem alguns, né? Por exemplo, as pessoas podem ter o nome de Esperança, né? Que tem, a gente entende, é um nome que tem significado. Mas a maioria dos nomes, e se usarmos o nome Malaquias, se nós usarmos o nome Isaías, mesmo aqueles nomes ou outros que não são bíblicos, tem um significado, mas a gente assim, não soa como assim, está falando meu mensageiro. Assim, você se dirige a alguém falando meu mensageiro. É até interessante porque naquela ocasião em que o povo no deserto fez o bezerro de ouro e Deus falou com Moisés que ele não ia mais acompanhar, que ele não suportava, não ia conseguir caminhar junto com o povo de Israel para conduzir até a terra de Canaã. Então, só vou pegar um texto para mostrar como é a mesma palavra. Êxodo 32, 34. Logo depois desse episódio, assim, Deus estava tratando com Moisés estava intercedendo a Deus por causa do que o povo fez, né, do bezerro de ouro. Então, em Êxodo 32, 34, ele fala assim: agora vai, conduze este povo para o lugar que te tenho dito, né, a terra da promessa, Canaã, e o meu anjo irá adiante de ti. Ora, a palavra anjo significa mensageiro. E no original, a palavra aqui é Malaquias. Quando ele fala, vai você, Moisés, e eu não vou, mas o meu mensageiro, o meu anjo, meu mensageiro irá. Exatamente a palavra Malaquias. Então, para a gente entender que para alguém que falava hebraico, né, para o povo de Israel, falar Malaquias era falar meu mensageiro. E tem muitos outros nomes que são semelhantes. Mas o fato é que existem até especulações entre os estudiosos, entre os que analisam isso, de que esse nome Malaquias não era o nome próprio, assim, vamos dizer assim, que essa profecia Malaquias, do livro de Malaquias, teria sido, às vezes eles até especulam que era Esdras ou outra pessoa daquela época, mas não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma razão, mas é verdade que você ter um nome que, inclusive, durante essas profecias, nós vamos ver que ele fala sobre meu mensageiro, sobre o mensageiro de Deus que virá antes do final do grande dia do Senhor. Então, como nunca menciona o nome Malaquias, os textos dessa profecia são citados, alguns, no Novo Testamento. Mas o nome Malaquias não é citado em nenhum outro lugar da Bíblia. Assim, ninguém fala como o profeta Malaquias disse. Assim, esse nome não é citado. Mas tem vários outros profetas também que nunca tiveram seus nomes citados em outros textos. Mas é só para a gente pensar assim, que esse nome, Malaquias, meu mensageiro, poderia representar, vamos dizer assim, um pseudônimo, um nome assim, vamos colocar esse nome aqui, mas a pessoa que recebeu essa profecia preferiu ficar no anonimato. É possível, mas não tem nenhuma base e não vai alterar nada em relação a gente entender e receber essa mensagem. Então, no primeiro versículo do primeiro capítulo, ele fala
oráculo, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias, por intermédio de meu mensageiro. Duas coisas para observar aqui, então. Uma é mais rápida, assim, que nós sabemos pela história contada nas Escrituras, que depois dos reis Salomão, a nação das 12 tribos de Israel foram divididas em 2 reinos. O reino normalmente se fala 10 tribos, né? As tribos que eram todas as tribos, menos o território de Judá, e fala 10 tribos porque a tribo de Benjamim ficou ligada a Judá. Antes disso, muito antes disso, a tribo de Simeão, o território de Simeão ficou misturado assim com Judá. Simeão como um território separado, desde muito início da história deles, não se falava mais, ficava como se fosse uma parte de Judá. Então, na verdade, nós teríamos, as 12 tribos de Israel, nós teríamos 3 tribos misturados com Judá, que seria Judá, Benjamim e Simeão. Quase nunca alguém menciona Simeão, ele ficou no esquecimento. E a outra tribo também, que também assim, não tinha um território, mas que estava muito presente, inclusive muito presente no retorno da Babilônia, era a tribo de Levi, que eles nunca receberam um território separado. Eles viviam nas diversas cidades de Israel e recebiam dos dízimos e ofertas, né, para o sustento, mas eles tinham casas e campos para plantar. Mas então Levi também. Então, quando a gente pensa isso, mas sobraram 10 tribos, bom, Levi não era contado mesmo como uma das 12 tribos. Por quê? Porque ele não recebeu um território e porque um dos 12 filhos de Jacó, José, ele recebeu 2 partes. Então, nós temos Efraim e Manassés, os 2 filhos de José, cada filho representava uma tribo. Então, voltando lá no início, isso é só um breve histórico, né, a respeito das 12 tribos e como é que ficou o território de Israel. Então, como Levi não tinha uma parte, então, porque se José tinha 2 partes, então seriam 13. Mas como Levi não tinha, então era separado, não se contava, né? Então, 12 tribos, porque José tinha 2 partes. E ainda tinha uma outra questão, que a tribo de Manassés recebeu 2 partes. Uma parte do lado oriental do Rio Jordão, onde hoje é Jordânia, que tinha 2 tribos e meia. Então Manassés, ele foi contado sim como uma tribo, mas ele tinha 2 partes, 2 territórios. Uma parte do lado oriental, do lado de lá do Rio Jordão, e a outra parte dentro do território onde todas as outras tribos estavam. Enfim, então é bem confuso quando a gente pensa no número de tribos e como que foi distribuído, mas sempre em números redondos, pensado assim em 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. Como as 10 tribos foram para o cativeiro primeiro, então ficou as 2 tribos, né, Judá e Benjamim. Essas 2 tribos só foram para o cativeiro mais de 100 anos depois das outras tribos que foram para a Síria. Mas tudo isso é porque naquela época, antes do cativeiro, se chamava Israel as 10 tribos e se chamava Judá o Reino do Sul. Quando os exilados voltaram do cativeiro, mais ou menos 100 anos
antes dessa profecia de Malaquias, antes do tempo de Neemias. Então, 100 anos antes, eles retornaram, primeiro grupo com Zorobabel e Josué, eram, na verdade, assim que constava, né, nas genealogias, era Judá, Benjamim e Levi. Eram povos descendentes dessas tribos que voltaram do cativeiro. Mas várias vezes eles ainda se referiam, porque tinha remanescentes dentro de Judá, tinha remanescentes de outras tribos, as 10 tribos como identificadas, como assim, esse povo é dessa tribo. Alguns tinham conhecimento de que eram de alguma outra tribo, mas de ter especificado assim, que existe tal tribo, sumiram. São chamadas as 10 tribos perdidas, porque não houve uma continuação. Elas foram meio que apagadas como uma entidade, como assim, tendo uma estrutura visível dentro do povo de Deus. Então aqui Malaquias, e isso aconteceu às vezes no tempo de Neemias também, eles falavam Israel, porque agora Judá e Benjamim, esse remanescente que sobrou, eles eram considerados como Israel. Então, isso é só um breve resumo sobre essas tribos, que até hoje isso causa bastante dúvida, bastante confusão, assim, judeu, povo de Israel, como é que fica a questão das 12 tribos e como é que fica a questão do nome. O nome judeu vem exatamente da tribo de Judá, mas Paulo fala a respeito das 12 tribos. Jesus falou que os apóstolos sentariam em tronos sobre as 12 tribos. Então, as 12 tribos, embora tenham se misturado, tenha se perdido assim, uma identidade muito separada, muito individual de cada tribo, mas a ideia das 12 tribos continua como sendo o número que representa todo o povo de Deus. Então, a palavra do Senhor a Israel, ele não quer que o povo de Judá se sinta assim, bom, o povo de Deus é somente da nossa tribo. Não, ainda a ideia é o remanescente e representando todas as 12 tribos. Então, aqui ele se dirige a Israel. E a outra palavra que eu quero chamar a atenção nesse primeiro versículo é a palavra oráculo. Tem traduções diferentes. Parece que tem, assim, essa palavra oráculo, muitas vezes, é usada mais de 60 vezes nas escrituras hebraicas. Essa palavra, na maioria das vezes, ela é usada porque a palavra significa um peso, um fardo. Por exemplo, quando o povo de Israel estava no Egito e o Egito estava escravizando o povo hebreu e estava colocando um peso pesado, uma carga pesada sobre o povo, o povo hebreu, a palavra é essa mesma palavra, que você poderia traduzir aqui como um peso, né? É um oráculo. Eu acho que a palavra mais correta nesse contexto seria uma sentença pesada. A gente, às vezes, usa a palavra, às vezes as pessoas não acostumadas podem nem entender, mas às vezes a gente usa um termo como estou sentindo um peso por alguém, estou sentindo um encargo, mas a palavra é peso mesmo, é algo que pesa sobre o nosso coração. Essa palavra não foi usada só por Malaquias. No livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 1, capítulo 12, versículo 1 de Zacarias, ele fala assim, essa mesma palavra, oráculo. Isaías usa essa palavra várias vezes, quando ele vai falar sobre o que Deus está falando sobre o Egito. Ele fala um peso, um oráculo, uma sentença pesada. Geralmente, essa palavra ela significa juízo. Normalmente, por que é uma palavra pesada? Por que o profeta vai descrever
essa palavra que ele recebeu, porque ele fala, um oráculo que é a palavra do Senhor a Israel. Então, ele introduz essa palavra do Senhor a Israel, dizendo, olha, eu tenho uma palavra pesada, eu tenho um oráculo, que oráculo significa uma revelação, uma palavra que veio de Deus, né? Deus me revelou uma palavra para vocês, mas pode ter no meio uma palavra de encorajamento, as palavras de Deus, muitas vezes ele fala assim, olha, né, como pai, eu vou disciplinar, eu vou tratar dos erros, mas ele falava, ele tinha muitas vezes uma palavra realmente de correção, e os profetas, na grande maioria, o que era um profeta? Né? Porque quando Deus instituiu, quando Deus organizou o povo, quando Moisés recebeu a direção do Senhor, não tinha o cargo de profeta, né? Eram sacerdotes e tinha os dirigentes, os juízes que governavam, mas o profeta, esse cargo, essa função de profeta não era, Moisés era considerado um profeta, Abraão foi considerado um profeta, porque eles tinham esse acesso a Deus, e Deus falava com eles, e Deus dava direção. Quando normalmente nós pensamos em profeta como alguém que prevê o futuro, mas a ideia de um profeta, em toda a história do povo de Israel, muitas vezes tinha realmente uma palavra sobre, olha, né, vocês fizeram assim, assim, então eu vou agir assim, vai acontecer. Falava de coisas do futuro, mas o conteúdo, se você pegar um livro como Isaías, como Jeremias, e falar assim, qual a porcentagem das palavras escritas que Deus deu a Isaías, por exemplo, qual a porcentagem que fala do futuro? Não era, eu não sei qual a porcentagem, mas não era uma grande parte. Às vezes, se você considerar assim, porque vocês pecaram, então o Senhor disse que vai trazer uma disciplina, que Deus vai trazer um outro país, que vai invadir, que vai fazer aquilo, tinha alguma coisa a ver com o futuro, mas a ideia não era simplesmente alguém que tem a especialidade de falar alguma coisa sobre o futuro, que vai acontecer. Esse não era a finalidade do profeta, era corrigir o que estava errado. Então, Deus não instituiu a função, o cargo de profeta, né? Os sacerdotes, por exemplo, eles eram uma linha que os descendentes era um cargo que, como o rei, né? Os filhos do rei eram reis, os filhos dos sacerdotes eram sacerdotes, os filhos dos cantores eram cantores, era uma descendência biológica. Mas o profeta não. O profeta era alguém que Deus podia chamar de qualquer tribo, de qualquer chamamento, de qualquer profissão, de qualquer vocação, mas era alguém que era levantado para falar justamente daquilo que estava errado, né? O profeta vinha para corrigir os sacerdotes, para corrigir os reis, para corrigir o povo. Então, por isso, muitas vezes a palavra deles era uma palavra pesada. Então, para trazer isso para um sentido mais perto de nós, para tornar isso não só assim, né, o profeta ele tinha um encargo de falar, se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso, aquilo, Deus vai julgar, Deus vai castigar. Nós temos o grande exemplo, mas com certeza houve outros, mas nós temos o grande exemplo do profeta Jonas, que ele recebeu uma palavra de Deus não para o povo de Israel, mas para Nínive, né, para o povo da Assíria. E ele não quis levar, tem toda a história dele, mas quando ele finalmente obedeceu e levou a palavra de juízo lá para a cidade de Nínive, houve um efeito fantástico, né, que seria
o sonho de qualquer pessoa que recebe uma palavra de Deus. Você não gostaria de receber uma palavra de Deus, mesmo que fosse de arrependimento, e ver todo mundo se arrependendo? Até o rei, todo mundo da cidade se arrependeu, começou a jejuar. Fala que até os animais eram obrigados a fazer um jejum, vestir pano de saco. E assim, era um avivamento, era uma reação de todo mundo, de toda a população. E Jonas ficou bravo, porque ele tinha predito, né, falando assim: olha, dentro de 40 dias, né, vai acontecer isso e aquilo. E o povo se arrependeu, e Deus, então, não mandou juízo. E Jonas ficou bravo, porque ele se sentia assim: o que eu falei, o Senhor mandou eu falar, e o que eu falei, aí o Senhor mudou, e agora eu fiquei como mentiroso, né? Então nós temos esse grande exemplo, assim, um exemplo clássico, né, de alguém que deu uma palavra de juízo, mas que, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, o povo se arrependeu, e não foi preciso Deus julgar, não foi preciso Deus cumprir aquela palavra profética. Mas para a gente entender que eu estou dizendo isso porque muitas vezes ao longo da história, pessoas talvez com uma palavra de Deus, outras pessoas nem foi uma palavra de Deus, muitos pregadores, muitas pessoas ao longo da história tiveram assim um certo prazer em falar de algo, de um juízo. Às vezes, assim, quando lemos textos na Bíblia e vemos que quando Jesus voltar, vai haver muita gente vai morrer, muita gente vai ser julgado. Às vezes nós podemos ter uma maneira errada de transmitir essa palavra, porque se nós transmitimos, eu estou querendo falar um pouquinho sobre essa sentença pesada, essa palavra pesada que os profetas traziam, né? Malaquias, né? Ele tem uma palavra pesada de Deus para falar, né? O povo tinha voltado do exílio, o povo tinha reconstruído o templo, reconstruído os muros de Jerusalém. Vimos tudo isso no livros de Esdras e Neemias, mas eles estavam se afastando novamente. Eles estavam, o que a gente sempre ouve, que depois do cativeiro, o povo nunca mais voltou para a idolatria. A gente nunca mais tem notícia de que o povo de Israel ia atrás de Baal, ou de Moloque, ou de algum outro deus. Parece que a gente costuma ouvir essa conclusão: puxa, o cativeiro curou o povo, eles nunca mais foram para a idolatria. Mas é difícil falar isso, porque assim, talvez se transformou numa outra manifestação de idolatria, porque de fato, né, eles tiveram aqueles casamentos mistos que Esdras e Neemias combatiam muito. Qual o problema do casamento misto? Justamente que eles poderiam começar a ter outros cultos, né? O culto do cônjuge, se fosse marido ou fosse mulher, que a família começasse a não cultuar Deus, a não ter fidelidade com Deus. Então, de qualquer forma, eles estavam se afastando da aliança com Deus de muitas outras maneiras, como nós vimos no último capítulo de Neemias. Então, eu queria, para demonstrar o que é uma palavra pesada e como o instrumento dessa palavra, o profeta, aqui nesse caso Malaquias, a gente não sabe não sabemos nada da vida pessoal, não sabemos nada das reações, mas outros profetas, Jeremias também é um exemplo clássico disso, porque ele era uma pessoa, né, ele é conhecido como o profeta chorão, porque ele tinha uma palavra pesada para o próprio povo de Deus. Foi ele que viveu na época mesmo em que Jerusalém foi tomada
por Babilônia, né, pelo rei Nabucodonosor, e ele profetizou isso, ele falava assim, o povo achava que ele era um traidor, porque como é que ele ia profetizar? Normalmente, quando você está doente, as pessoas falam assim, não, você vai sarar, você vai sarar. Nós queremos que a pessoa sare, mas nós podemos dizer para alguém que está num leito à beira da morte, nós podemos falar, você vai sarar, nós podemos orar por isso, nós devemos desejar, mas se você fala como se fosse uma profecia, é uma coisa muito séria. E Jeremias estava profetizando que eles iam perder a batalha contra a Babilônia, eles seriam derrotados, eles seriam levados para o cativeiro, eles seriam mortos. E não é uma mensagem popular, não é uma mensagem boa. Mas aí nós temos essas duas coisas que são erradas. Porque no tempo de Jeremias, dos outros profetas também, tinha profetas que falavam bem. Né? Tinha profetas que falavam assim, não se preocupem, não tenham medo, Deus está com vocês. Essa é uma palavra, não é uma palavra pesada, é uma palavra boa. É uma palavra que você fala assim, amém, né? Que aconteça isso, Deus está com vocês, Deus vai libertar, vocês vão ter vitória, em nome de Jesus vocês vão ter vitória. Não sou contra, em todos os momentos, você está passando por uma luta terrível, está tendo dificuldades financeiras, está tendo conflitos na sua família, está tendo dificuldades na sua vida pessoal, está com enfermidade. Em todos os momentos, Deus é Pai, Ele quer libertar. E eu não estou criticando alguém que chega assim, que você seja curado, que você seja liberto. Mas o que eu quero dizer para ter uma palavra de Deus, né? Eu não vou ler esse capítulo agora, né? Mas Jeremias 23, Deus deu uma palavra para Jeremias, até usando essa palavra oráculo, sentença pesada, e Deus falou assim que tinha, você pode ler Jeremias 23, que lá Deus fala assim, ai daqueles que falam que tem uma palavra pesada, que tem um oráculo de Deus, que estão falando o que Deus falou, e Deus não falou nada com eles. Eu vou assim, Jeremias pergunta, vocês estiveram no conselho de Deus? Vocês sabem por acaso o que Deus quer falar? Então, é algo que não é, muitas pessoas acham assim, se você orar por uma pessoa doente, se você orar por uma pessoa que levou um prejuízo enorme, está numa situação difícil, você não crê numa vitória, você é criticado por ter falta de fé. Mas, na verdade, nós sempre temos que perguntar para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Porque a palavra da fé é confiança no que Deus fala. Fé não é eu acreditar que Deus vai fazer o que eu quero. Isso não é fé. Isso é presunção. Eu achar assim que eu sei o que Deus quer. Muitos falam assim, não, Deus sempre quer a cura. Deus sempre quer a bênção. Deus sempre quer nos abençoar. Sim, Deus sempre quer, eu concordo plenamente. Agora, dentro das minhas circunstâncias, o que Deus está querendo me ensinar? O que é que Deus quer fazer na minha vida? Qual é a palavra dele para mim? Eu posso dizer para qualquer pessoa, sem revelação nenhuma, eu vou orar para que você seja curado. Eu vou orar para que você tenha libertação dessa provação que você está. E oramos por países, nós oramos por Israel, nós oramos pelo Brasil, nós oramos por outros países que sejam livres de maus governantes, que sejam livres de situações que vão causar sofrimento para as pessoas, mas sempre nós precisamos saber o que Deus pensa. Nosso papel como sacerdote é dizer, Deus, tenha misericórdia, liberta teu povo, liberta teu servo, tua serva, ou liberta a nação. Deus tenha misericórdia desse povo, mas
dentro de certas circunstâncias. Por exemplo, Jeremias recebeu durante, não no início do ministério dele, mas chegou um momento quando ele já tinha dado a palavra pesada, a sentença de Deus, e o povo não estava se arrependendo. Aí chegou um momento que Deus fala assim: Jeremias, não ore mais para que a destruição não venha, porque já está determinado. Então, é claro que isso é uma situação extrema. Também nós não temos direito de nós tirarmos conclusão, de nós dizermos assim: olha, Deus está bravo com você, ou Deus está bravo com uma nação. Assim, como Jeremias alerta no capítulo 23, Deus alertou: cuidado de você usar uma palavra pesada quando Deus não deu essa palavra pesada. Então, resumindo, nós podemos profetizar a cura, a libertação, a bênção quando Deus não está dando essa palavra. Isso é errado. E nós podemos profetizar o castigo, o juízo de Deus quando Deus não está dizendo isso. E ainda tem uma outra coisa ruim, que Deus, como Jonas, né? Deus dá uma palavra pesada. Jonas levou uma palavra realmente séria para a cidade de Nínive, mas ele teve atitude errada, porque quando o povo se arrependeu, ele não quis, ele não ficou feliz que eles ficaram livres da destruição. E a gente não sabe exatamente, mas é bem provável que Jonas ele não tivesse desejo para que o povo da Síria se arrependesse. O povo da Síria, eles eram inimigos de Israel. Jonas, talvez, se tivesse dado essa palavra para o povo de Israel, para o povo dele, e o povo dele tivesse se arrependido, talvez ele pudesse sentir alegria pelo fato de que eles se arrependeram e não Deus mudou sua sentença de juízo. Mas os meus inimigos, que caia fogo sobre eles, que sejam consumidos. Nós encontramos bastante esse sentimento, às vezes, até em profetas, até no livro de Salmos, em orações, você encontra, assim, Deus não perdoa o pecado desses inimigos, porque eu odeio, eu não quero que eles se convertam. Então, isso também é uma coisa errada. Eu queria só mostrar em Jeremias, capítulo 20, como Jeremias sentia essa palavra pesada, qual o efeito que causava. Nós sabemos que tem outros textos em Jeremias, ele fala assim: eu queria que minha cabeça fosse uma fonte de lágrimas, que pudesse jorrar sem fim, que eu pudesse chorar. Jeremias sentia, Jeremias não tinha prazer naquilo que iria acontecer com o povo dele, mas a gente olha para as profecias, as palavras pesadas que Deus dava contra outras nações, e não encontramos, eles não tinham ainda essa revelação do amor de Deus por todos os povos. Então você vai encontrar muitas vezes nas escrituras hebraicas, no Primeiro Testamento, você vai encontrar palavras, assim, atitudes em que Deus manda fogo mesmo, acaba com esse povo. E nós precisamos entender que isso é porque eles ainda não tinham a revelação que veio por meio de Jesus. Mas vamos olhar aqui esse texto de Jeremias 20, e a gente sente, isso não é diferente do que a gente sentiria hoje, mas assim, essa palavra pesada, olha o que essa palavra causou na vida de Jeremias. E ele conversava com Deus, não só nesse capítulo, em outras vezes, mas nesse capítulo ele até fala assim: maldito o dia em que nasci, né? Versículo 14, Jeremias 20, versículo 14, ele não queria ter nascido, ele ficou amargurado, né? Mas isso é para mostrar assim, como é difícil receber uma
palavra pesada de Deus. Essa palavra, ela não pode, em tempo algum, nos causar alegria. Nós nunca podemos sentir alegria por causa de juízo. O salmista, somente no Salmo 119, o salmista fala: Senhor, como eu amo os teus juízos. E isso é correto porque é por causa de Deus ser justo e por causa de Deus, um dia, principalmente, né, no final, Ele vai eliminar a maldade. E é difícil para a gente separar, quando a gente sempre usa aqueles protótipos, mais aqueles ícones, né, da maldade, né, um Hitler, um Stalin e vários outros, né, na história. Teve personagens muito cruéis na história, não tinham piedade de ninguém, assim, né, pisavam, maltratavam todo mundo. Então, quando você pensa numa pessoa que realmente faz o mal, que causa o mal para tanta gente, e nós temos pessoas hoje, a gente não tem o direito de avaliar o coração, né, mas as pessoas que causam guerras, né, o Hamas que fez com tanta crueldade no dia 7 de outubro de 23, Putin que invadiu a Ucrânia sem motivo, e tem muitos exemplos, tem guerras muito cruéis na África. Então, quando você pensa em alguém que causa morte, sofrimento para países inteiros, para populações, né, várias tentativas de genocídio, alguns que a gente quase não ouve, né, em alguns países da Ásia, tentando eliminar uma população, ódio contra pessoas. Então, a gente realmente fala assim: Deus, o teu juízo precisa tirar isso da terra, isso precisa acabar. Então, quando nós falamos: Senhor, eu amo os teus juízos, eu amo porque o Senhor é um justo juiz, o Senhor não tem vingança por se vingar, mas o Senhor só quer tirar, eliminar da terra, eliminar da humanidade aquilo que causa mal para os outros. É por isso que eu amo o juízo do Senhor. E Deus vai ter que fazer coisas difíceis, Deus vai ter que trazer juízo sério, mas isso não nos causa, em termos das pessoas que estão sendo afetadas, isso não nos causa prazer. E a gente vai voltar a isso para entender melhor como que nós podemos agora, na nova aliança, como nós podemos entender os juízos de Deus, as sentenças pesadas de Deus. Mas vamos ler aqui em Jeremias 20, versículo 7. Iludiste-me, Senhor. Jeremias está culpando Deus, fala assim: o Senhor me enganou. Iludido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Eu acho que ele quer dizer assim: quando o Senhor me chamou para ser um profeta, para ser um instrumento, eu não sabia que ia acontecer tudo isso, eu não sabia. Ele falou assim: eu sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim, sempre que falo, grito, proclamando violência e destruição, pelo que se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, ludíbrio o dia todo. Então, ele está dizendo: olha, essa palavra pesada está tendo muito efeito contrário dentro de mim. Eu sou perseguido, eu sou escarnecido. Mas olha só o que é uma palavra de Deus, quando Deus realmente nos dá um encargo. A palavra encargo é uma palavra mais suave, mas a ideia realmente é algo que pesa, é algo que nos afeta, é algo que pode nos causar sofrimento, porque nós estamos nos unindo com Deus para lutar contra o mal, e isso vai nos tornar um alvo. Então, Jeremias, ele estava pagando um preço alto, e o que a gente entende nessas entrelinhas aqui, é que Jeremias, ele não queria mais. Até mais na frente no capítulo, ele vai falar assim:
maldito o dia que eu nasci, eu não devia ter nascido. Então, ele está com autopiedade, ele está assim, coitadinho de mim, eu estou sofrendo muito, e ele está, assim, ele não está muito feliz em estar compartilhando com Deus essa palavra pesada. Mas olha o que acontece no versículo 9, porque se ele falar assim, Deus, então chega, eu não quero mais, eu não quero ser instrumento, eu renuncio, eu me demito. Mas se eu disser, Jeremias 20, versículo 9, esse versículo é muito, muito forte. Se eu disser, não me lembrarei dele, de Deus ou da sua palavra, não falarei mais no seu nome, sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Imagine uma panela de pressão, é um fogo ardendo até nos meus ossos, e eu não consigo conter, eu estou fatigado de contê-lo, e não posso mais. Então, veja só, eu queria passar um pouco o que significa essa palavra oráculo ou sentença pesada, né? Uma palavra séria, é um fardo, mas devemos considerar como um privilégio. Deus está nos convidando. Poucas pessoas seriam capazes de entrar nesse chamamento. É muito sério. É muito sério falar que tem uma palavra de Deus quando não tem. E é muito sério você ter uma palavra de Deus e você não sentir, você não chorar, você não se angustiar por causa dessa palavra. Então, agora eu quero ir com vocês para Lucas capítulo 12 e vamos ver em Jesus. Jesus, em geral, na sua primeira vinda, ele não trazia uma palavra pesada. A missão de Jesus na primeira vinda não foi falar muito de destruição, de juízo. Gente, eu estou aqui, eu vou morrer para vocês, mas escutem bem que um dia eu vou voltar e quem não me aceitar... Jesus não falava muito sobre isso. Mas ele sentia que realmente a missão dele, que era de redenção, que era de salvação, a missão dele também tinha uma consequência. Então, não é muito comum isso nos evangelhos, não tem muitas evidências, mas olha em Lucas 12, para sentir também como Jesus como homem, como Jesus lidava também, como ele sentia também essa responsabilidade e esse peso que vem de Deus para trazer a redenção, mas a própria redenção, como até no capítulo 3 de João, capítulo 3, que fala Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, mas ali mesmo ele fala assim, mas Jesus foi a luz que veio ao mundo, mas quem não ama a luz, quem ama as trevas, vai ser julgado pela própria vida. Eu me julgo, porque eu não quero, eu estou fazendo uma escolha. Então Jesus sabia da missão de redenção, mas ele também sabia daquilo que seria uma consequência para aqueles que não aceitassem. Então, em Lucas 12, versículo 49, ele fala o seguinte: vim lançar fogo na terra. Isso ele não ia fazer, né? João Batista viu isso, né? Ele vem com a pá na mão e a palha vai queimar. João estranhou que Jesus não fez isso de imediato, mas Jesus tinha essa missão, né? Porque a missão dele era realmente de trazer vida e redenção, mas quem não aceitasse não receberia a vida. Então, eu vim lançar fogo na terra. E que mais quero, ou como eu queria que já estivesse aceso. Porque é duro
mas tem que acontecer. A limpeza, a purificação dentro da nossa própria vida. Ele veio para trazer o Espírito Santo e fogo, porque o Espírito Santo vai queimar aquilo que não pertence, aquilo que é madeira, feno e palha, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é orgulho, aquilo que é altivez, aquilo que se levanta contra a perfeita vontade de Deus, aquilo que dentro de nós, na igreja hoje, nós percebemos muito, e dentro do nosso coração, nós percebemos assim, ai, como eu queria que fulano fosse fuzilado, que Deus julgasse, que morresse, que, assim, esse Espírito, Deus vai julgar, Ele vai julgar com perfeição, mas essa atitude errada, essa atitude de superioridade, essa atitude de não amar como Deus ama, isso também precisa ser queimado, né? Então, Jesus tinha esse fogo dentro dele. Essa é a palavra pesada que ardia dentro de Jesus, e ele falou assim: mas importa, porém, que eu seja batizado. Então, Jesus falou assim: eu vim para lançar fogo. O Espírito Santo vai separar, mais uma vez, Deus deseja julgar o mundo. Não porque ele não tem, a Bíblia mesmo fala, ele não tem prazer em nenhum ímpio morrer. Nenhum. Deus não tem prazer na morte, no sofrimento, no juízo. Deus não tem prazer. Mas Deus deseja a purificação. Imagine sim, se nós vamos ter dó de resolver o problema. Deus não tem isso. Ele vai resolver o problema, Ele vai tirar a maldade. Então, por isso que Jesus falou assim: eu queria que esse fogo já fosse aceso. Eu queria muito que o reino de Deus viesse, que pudesse não ter mais maldade na terra, que não pudesse não ter pessoas agindo como estão agindo para trazer sofrimento, para oprimir, para prejudicar. Eu queria que esse fogo fosse aceso, porque eu queria que o reino de Deus viesse em paz e purificação. Então ele fala assim: eu queria que esse fogo já estivesse ardendo e já se separando e trazendo purificação. Malaquias vai falar sobre isso nas suas profecias. Mas aí Jesus fala no versículo 50: importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo. E como me angustio até que venha cumprir-se. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo antes, dissensão. Então, Jesus, ele sabe que a palavra dele, que é de paz, de redenção, de vida, ele sabe que isso vai trazer divisão. Mas ele sabe também que esse fogo só vai fazer efeito, só vai trazer pureza quando ele passar pelo batismo. E a mesma coisa nós podemos dizer: se nós quisermos ser... Jeremias quase não suportou esse peso e sentiu todas essas reações. Jonas não foi um instrumento adequado porque ele não teve prazer no arrependimento. Então, para ter uma palavra pesada, é necessário que o instrumento, o próprio Jesus, que não tinha pecado, ele tinha que passar pelo batismo da morte para que esse fogo pudesse arder, tanto no sentido de acender a paixão por Deus, de restaurar, como também de trazer a purificação. Bom, então eu nem tinha a intenção de me alongar tanto assim sobre essa palavra oráculo. Eu só vou introduzir, voltando para Malaquias 1, então. Nós não vamos conseguir falar sobre esse trecho agora, mas eu vou só trazer uma introdução. Primeiro, sim, quem já leu o livro de Malaquias vai lembrar, alguns outros profetas faziam isso, mas não tanto como Malaquias. Malaquias, a palavra dele é dividida
quase toda a profecia dele é dividida em que nós podemos chamar assim de uma controvérsia, uma disputa. E ele coloca numa linguagem de diálogo. Então, Deus fala uma coisa e o próprio profeta, o próprio Deus, ele sabe o que o povo pensa sobre aquilo. Então, é um diálogo. Deus fala assim, Deus fala algo e o povo retruca. Fala assim, não, mas como assim? Não é verdade isso, eu não estou fazendo isso, vocês não me honram, vocês estão me roubando, né? E aí ele fala da resposta do povo, fala assim, não, mas como assim? Nós roubando o Senhor? Então, Malaquias inteiro, assim, eu usei esse exemplo, né, de roubar do capítulo 3, porque acho que é o texto mais lido do profeta Malaquias, em todas as igrejas, em todo lugar, é muito lido esse texto quando se fala sobre o dízimo. Então, todas as questões, são várias questões que Deus vai levantar durante essa profecia. Ele vai falar assim, é uma sentença pesada, eu quero falar, vocês estão errados, vocês não estão agindo corretamente, os sacerdotes não estão certos, o povo não está certo, vocês estão se divorciando. Ele vai falar várias coisas que Deus não aprova, e é sempre nesse contexto de uma controvérsia, de um diálogo, de Deus falando uma coisa e o povo questionando, não, mas não está certo isso aí. Então, são seis diálogos desse tipo no livro de Malaquias. Eu só vou dar uma entradinha aqui na primeira. Essa primeira controvérsia, essa primeira disputa, só os primeiros versículos aqui do capítulo 1, do versículo 2 até no versículo 5. Então, qual que é essa primeira disputa? Na verdade, ele não começa o primeiro confronto não é sobre algo que o povo está fazendo, é o que eles estão fazendo errado, mas ele não vai dizer assim, vocês estão fazendo uma coisa errada. Ele começa afirmando uma coisa dele. Eu acho isso fenomenal, eu acho que maravilhoso, de todas as coisas que ele vai falar depois, mas ele começa com uma afirmação. Eu vos amei. Assim, na minha tradução, eu vos amei no passado, mas é uma ideia assim, eu sempre vos amei. Sempre, desde o princípio, e continuo amando. Eu vos amei. Tem uma tradução até que acho que por causa da forma como é escrito no hebraico, eu sempre amei, eu amo hoje e sempre amarei. Então, assim, não é uma coisa no passado. Eu amava muito vocês, mas agora estou aborrecido, não amo mais. Não é assim. Então, a palavra é a palavra inicial. E, normalmente, né, até as pessoas falam assim, o Deus do Velho Testamento é diferente. Jesus mostrou o amor, mas nas escrituras hebraicas é um Deus bravo, é um Deus... Sim, Jesus veio para mostrar o amor do Pai, o amor de Deus, de uma forma muito mais ampla, muito mais perfeita, mas o amor aparece sim, e só nós não vamos ter tempo hoje para entrar nesse mistério, nessa polêmica, porque ele fala, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis. Então, Deus faz uma afirmação e ele logo diz, mas tem um problema, vocês não acreditam que eu amo vocês. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis. Então, ele está chamando atenção no sentido assim, o povo, ou abertamente, ou talvez só no coração, o povo tinha um pensamento, uma sensação de que Deus não ama, porque eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Como assim o Senhor nos amou? Eu não estou vendo nenhum sinal de que o Senhor amou. Não sei se isso seria por causa do cativeiro, ou por causa de outras situações, e é muito fácil, isso talvez a reclamação mais comum, pessoas que
que servem, que conhecem mais a Deus, pessoas que não conhecem, geralmente a pergunta é essa: mas se Deus me ama, por que eu sofro tanto? Por quê? Como que eu posso acreditar que o Senhor me ama se eu estou passando por tanto sofrimento? Mas então, nós vamos entrar mais nisso na próxima vez, mas eu quero só, para deixar isso mais claro, assim, de que essa palavra, ela aparece, sim, nas escrituras hebraicas. Eu vou ler 2 ou 3 textos no livro de Deuteronômio, onde isso, assim, é muito, assim, é bem enfatizado, não é uma coisa assim meio nas entrelinhas, assim, Deus afirma isso, e depois no próprio profeta Jeremias. Então vamos só para a gente afirmar que isso que Deus está falando, Ele vem falando há muito tempo. Isso não é uma palavra que veio só de Malaquias. Então nós vamos começar em Deuteronômio 4. Nós temos visto, assim, temos mencionado, né, ao longo de várias aulas, assim, que a palavra mais usada no hebraico, nas escrituras hebraicas, muito mais do que a palavra amor, é a palavra hesed, porque é essa relação de aliança. Infelizmente, por causa do pecado, o amor, ele não dura, ele não se mantém, porque tem reações erradas, tem traições, tem falta de correspondência, tem atitudes erradas. Então, só falar da palavra amor é insuficiente dentro da nossa condição humana. Por isso que existe aliança, porque dentro de turbulências nas relações, dentro de situações em que nós erramos, entre humanos, ambas as partes. Agora, Deus, entre nós e Deus, é sempre apenas nós que erramos. Mas dentro de uma relação, na humanidade caída, nós precisamos de hesed. Por quê? Porque é o amor de aliança, é o amor que suporta as tensões, é o amor que supera, que vai além. Mas Deus usa a palavra amor. Então, todos esses textos que eu vou ler em Deuteronômio usam a palavra amor mesmo, né? Não é hesed. Deuteronômio 4, versículo 35. Mas o versículo mesmo que fala de amor é 37. Mas eu vou começar em 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, e que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus Ele te fez ouvir a sua voz, para te ensinar. Sobre a terra te mostrou seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Então, Deus mostrou no Monte Sinai, Deus mostrou o poder, era para as pessoas temerem a Deus. Mas o Deus dessa primeira aliança, ele não tinha ainda se revelado em Jesus, que é o perfeito amor. Então, realmente, naquela época, o povo não conseguiu entender, sentir e corresponder ao amor de maneira plena. Mas Deus estava dizendo, olha, versículo 37, porque amou a teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito com a sua presença e com a sua grande força. Então Deus está mostrando que o que está por trás de tudo, e nós sabemos disso, Deus é amor, Ele nunca foi diferente, não existe um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo, é o mesmo Deus, e Ele sempre esteve querendo revelar o seu amor, só que naquela primeira aliança ainda não era possível mostrar de uma forma plena. Deuteronômio 7 agora, versículo 7. O Senhor não se afeiçoou, olha só, Deus está falando de um sentimento de afeto. Deus não se afeiçoou de vós e vos escolheu por seres mais numerosos. Deus está dizendo assim, eu não me apaixonei, eu não resolvi amar vocês porque vocês eram numerosos, porque vocês eram fortes. É como falar assim de um casal, eu não me apaixonei por você porque você é alto, é bonito, é assim. Eu me apaixonei
por causa de algo verdadeiro que existe, é um relacionamento, é algo que vai muito além de algum fator exterior, de alguma característica de ser mais importante, ser mais forte, mais sábio, não é nada disso. Deus não se afeiçoou de vós e nem vos escolheu por seres mais numerosos do que todos os outros povos, pois erais menos em número do que todos os povos. Ele podia ter usado outras palavras, vocês eram mais teimosos, vocês eram mais difíceis, né? Então não foi por causa disso. Olha o versículo 7. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então, isso sempre foi algo que Deus usava. Deus fez aquela libertação do Egito, fez questão que fosse algo memorável, porque Ele queria que o povo acreditasse no seu amor por eles. Agora, capítulo 10, Deuteronômio 10, versículo 15. Vamos ler, antes do capítulo 10, nós estamos aqui perto, vamos ler no capítulo 6, aquele texto tão conhecido, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás. Então, aqui, o que Deus deseja? O que Deus fez por eles foi por amor, e o que Deus deseja deles? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o famoso chamar, esse Deus, é aquilo que os judeus até hoje repetem nas suas orações diárias, é o que Deus mais deseja. Ele sabia que na primeira aliança não seria possível alcançar isso, mas ele deixou muito claro que era isso que ele queria. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Agora sim, no capítulo 10 e versículo 15. Mesmo assim, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Então, Deus estabeleceu uma relação de amor com Abraão, com Isaac, com Jacó. Ele se afeiçoou, ele amou. E quando você ama, você tem um filho, você ama aquele filho, automaticamente você vai amar os filhos dele, ou de outra pessoa que você se aproxima, tem intimidade. Você ama não só a pessoa, mas você ama os filhos. Então, Deus está dizendo, o povo de Israel, eles são descendentes daqueles que amaram a Deus. Então Deus ama, mas Ele quer estabelecer uma relação de amor, por isso que Ele tirou do Egito, por isso que Ele libertou de muitas outras situações, sempre procurando este relacionamento de amor. Então o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como hoje se vê. Então, circuncidai o vosso coração, para vocês poderem amar a Deus. E um último texto, existem outros, mas no profeta Jeremias que profetizou nessa época, tanta coisa triste, tanta coisa difícil que iria acontecer, mas Deus falou, olha, vocês precisam saber, mesmo diante daquilo que está acontecendo, da sua apostasia, da sua infidelidade, você sente, em Jeremias, nas suas lamentações, você sente Deus magoado. Ele fala no capítulo 2 de Jeremias, ele fala sobre como se vocês no início, vocês eram minha noiva, minha esposa, mas depois vocês me abandonaram. Então é um Deus ferido, é um Deus que sente amor pelo povo de Israel, mas sente que eles estão rejeitando. Mas em Jeremias 31, ele fala, primeiro versículo, ele fala, naquele tempo, no futuro, porque vai acontecer o cativeiro, e vai acontecer muitas outras coisas na história, até hoje, essa palavra ainda está para se cumprir, porque Deus está dizendo, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de
todas as tribos de Israel. Deus quer todas. E elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapar da espada achará graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Então Deus, ele precisa tratar duramente conosco. Ele tratou com Israel e ele está dizendo, ainda vai acontecer. Vocês vão se voltar para mim. E olha o versículo 3. Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei, e com benignidade, que palavra é essa? Hesed, com Hesed te atraí. Então, Deus ama, Ele tem esse amor, e Ele usa Hesed. O que é Hesed? Hesed é usar de benignidade, mesmo quando a pessoa está se afastando. Quando uma criança rebelde, ou mesmo alguém, pode ser alguém que é seu inimigo, se você tratar o inimigo com dureza, você vai gerar mais ódio. Então Deus está falando assim, com benignidade, com Hesed, eu vou usar de misericórdia. Isso não significa que Deus não lida com os nossos erros, não permite, não usa medidas severas para tratar, mas Ele usa também de misericórdia, de Hesed, para nos atrair de volta. Então nós vamos parar aqui, eu vou só voltar para Malaquias, para deixar a ponta, para a gente retomar na próxima vez. Então, Malaquias tem uma palavra pesada, mas a primeira disputa, a primeira palavra que ele vai falar, a primeira controvérsia que ele vai explorar, que ele tem com o povo, e isso precisa ser entendido por nós, porque ele vai falar do que os sacerdotes estão fazendo errado, ele vai falar de divórcio, ele vai falar que o povo não oferece os dízimos e ofertas, ele vai falar várias coisas que estão erradas, mas ele começa com esse relacionamento de amor. Ele falou assim, olha, antes de mais nada, eu quero falar com vocês, eu amo vocês. Mas vocês falam, não, mas como assim? Que o Senhor já fez? Olha que ingratidão, que perguntas para se fazer a Deus. Como que você vai dizer para Deus, mas Deus, me fala então, por que eu vou acreditar no seu amor? De que maneira o Senhor já mostrou que me ama? Que palavra, que controvérsia, que disputa ingrata. E ele vai usar, e esse vai ser assunto da próxima vez, ele vai usar essa questão de Esaú e Jacó, que eram irmãos gêmeos, e ele vai demonstrar como foi diferente o tratamento, como ele provou o seu amor. Agora, isso é um assunto muito difícil, muito complexo, e nem numa próxima aula vou conseguir responder ou explicar. Isso é algo, de certa forma, inexplicável, mas tem algo que podemos entender no meio de tudo isso. Mas vamos ficar hoje com essa primeira palavra, com essa primeira disputa. Deus fala assim, eu amo vocês, e por causa disso, a falta de amor é a causa de todas as outras disputas. Por que eles não adoram a Deus da maneira certa? Por que eles não ofertam a Deus? Por que eles são infiéis? Por que eles não ligam para a palavra de Deus? Por que eles não acreditam no amor de Deus? Se não tiver essa base, por isso que a primeira aliança, que nunca conseguiu, e o próprio Moisés fala isso em Deuteronômio também, ele fala assim, olha, vocês vão ser rebeldes, vocês não vão acreditar no meu amor, vocês vão me abandonar, mas um dia, aquela promessa que tinha em vários momentos, o Jeremias também profetizou, um dia vai ter uma nova aliança e vocês vão realmente conseguir me amar. Então, não mudou a aliança, não mudou o desejo de Deus, Deus não mudou.
Ele continua sendo Deus que deseja um relacionamento de amor. E o ponto inicial, o ponto de partida de Malaquias, que deve ser o ponto inicial de todos, de todas as palavras, de toda a mensagem de Deus, é Deus falando assim: mas eu amei vocês, eu fiz tudo por vocês, e vocês ainda estão perguntando, mas como? Como o Senhor nos ama? Senhor, que nós possamos ter em nosso coração um entendimento do Teu amor, mesmo em circunstâncias que talvez estejamos de não sentir que o Senhor está cuidando, de não sentir que o Senhor está amando, mas tudo, absolutamente tudo que o Senhor faz é por amor, e que nós possamos reconhecer e ter o nosso coração tocado e comovido por Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém.